Olá, meus caros amigos, eu sou a professora Janice Helena Ferreri, fundadora do escritório Ferreri Advogados, e venho hoje aqui fazer algumas considerações sobre o inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos na semana passada uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a retirada do ar de contas de alguns cidadãos brasileiros que ele determina, qualifica como bolsonaristas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e isso já foi efetivado e gerou muita polêmica e muita discussão, inclusive tendo o advogado-geral da União, juntamente com o presidente Bolsonaro, ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade em face dessa decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria de explicar por que está acontecendo isso. Na verdade, a Constituição Federal é norma suprema e deve ser respeitada em todos os sentidos. E nós temos no artigo 5º, um inciso na Constituição Federal que diz, que é o inciso 9º, diz claramente: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Temos ainda um artigo na própria Carta Magna, que é o artigo 220, que prevê que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto na Constituição Federal. E o mesmo artigo 220, em seu parágrafo 2º, diz claramente que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Pois bem, fundamentou a sua decisão no sentido de que esses discursos eles tinham que ser contidos porque eram discursos com conteúdo de ódio, disseminação de notícias falsas, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática e ataques ofensivos a diversas autoridades e instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal. Contudo, não assiste razão ao ministro Alexandre, pois nós verificamos que a Constituição ela estabelece a livre manifestação do pensamento, da expressão, seja ela intelectual, artística, científica, de comunicação. Portanto, nós temos aí um nítido ato de censura do ministro Alexandre de Moraes. E, no meu modo de ver, isso ofende, afronta totalmente a Constituição Federal, porque ele está se baseando em ilações. Ele determinou que essas pessoas estão fazendo comentários, debates e discussões que desrespeitam a democracia e atingem as instituições como o Supremo Tribunal Federal. Porém, nós estamos vendo que o que está ocorrendo é que os próprios Supremo Tribunal Federal, os próprios ministros, eles têm atacado o governo federal, atacado o presidente da República de uma forma assintosa, de uma forma clara, alegando que ele está promovendo atos antidemocráticos, quando na verdade nós verificamos que isso não ocorre, não parte do presidente. Isso na verdade está partindo dos próprios ministros que estão fazendo um ativismo judicial, que é o quê? Sob o pretexto de atuarem em defesa das leis, eles estão contrariando a Carta Magna, que é
simplesmente o sustentáculo de uma democracia. A Constituição Federal, ela tem claramente o princípio da liberdade de manifestação do pensamento. Evidente que haverá um contraponto, que é o direito de resposta, se houver algo que for manifestado de maneira ofensiva, de maneira criminosa. Até a lei penal prevê algumas colocações e algumas, abre aspas, mentiras ou supostas mentiras, fecha aspas, que são criminosas, que são condutas tipificadas como crime. Por exemplo, a calúnia, a injúria, a difamação. Contudo, o que o ministro Alexandre alega é que esses debates políticos são provenientes de um chamado gabinete do ódio, e isso não é algo que possa ser efetivamente comprovado em atos concretos. Então não existe como tipificar como crime uma conduta que não está absolutamente descrita no tipo penal. Então está havendo uma confusão de ideias, e eu acho que é tudo fruto desta oposição do próprio Supremo Tribunal Federal ao governo federal, alegando, né, o pretexto de manutenção da democracia, mas, na verdade, eles estão depondo contra o Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito, que está previsto na Constituição também, o que é? É um Estado que garante o respeito das liberdades civis e garantias fundamentais dos cidadãos. Então, não pode o STF vir empunhando essa bandeira da democracia e bradando em seus discursos a prevalência do Estado de Direito, sendo que eles próprios não respeitam as normas constitucionais. Então, essa decisão, evidentemente, é uma decisão que viola a liberdade de expressão, que é fundamental para a garantia da democracia, e também se caracteriza como ato de censura, porque é inadmissível nos tempos de hoje que as pessoas não possam debater assuntos, matérias, sejam políticas, intelectuais, artísticas, qualquer delas, e haja um controle do Estado. O Estado não pode intervir nesse tipo de manifestação. Por outro lado, temos que acrescentar o seguinte: o equívoco aí do ministro é grande no sentido de que ele não pode dizer que existiu um ato concreto de crime, como ele está tentando colocar. Ora, se ele quer coibir uma expressão ou qualquer discurso proferido pelos cidadãos, ele poderia fazer isso se ele estivesse no plano concreto, não no plano das ideias. São ideias, são debates, opiniões, e isso não pode gerar uma restrição, porque as pessoas têm o direito. A Corte Suprema não pode restringir esse direito de manifestação. E, a meu ver, não é, concluindo, eu acredito que este ato do presidente da República, que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, é totalmente correto. Essa ação é correta, porque toda vez que há um ataque, uma ofensa à Constituição Federal, pode haver esta ação direta de inconstitucionalidade, pedindo lá no Supremo Tribunal Federal que seja invalidado esse ato, porque ele afronta a Constituição Federal. E eu acredito que é o caso. E, a meu ver, é mais do que isso. A meu ver, o que o ministro Alexandre de Moraes fez também ofende e afronta a lei de abuso de autoridades. Eu acho que ele foi além,
Nós temos agora recentemente aprovada a Lei 13.869 de 19, que diz que toda autoridade ela não pode exercer a sua função abusando do direito que lhe é concedido pela autoridade. Então, eu acredito que o ministro Alexandre ele realmente foi além das suas atribuições e espero que seja investigada e seja realmente essa aludida inversão aí de abuso de autoridade, que seja realmente tomada alguma providência pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque nós não podemos mais conviver com esse tipo de coisas. Nós vemos que tem aí razões políticas e não jurídicas para essas decisões. E pelo contrário, além de não serem jurídicas, elas são inconstitucionais. E essa lei de abuso de autoridade, ela prevê no artigo 4º, parágrafo 2º, que o condenado por abuso de autoridade, ele pode ficar inabilitado para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, diante de tudo isto que nós verificamos, nós temos a esperança de que os ministros do STF parem de proferir decisões subjetivas em detrimento dos dispositivos legais e constitucionais, usurpando a Constituição Federal, violando a separação de poderes e, consequentemente, ferindo o Estado democrático de direito. Era isso que eu tinha a explicar a vocês e se tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo nosso canal do YouTube ou pelo site do Ferreri Advogado.